tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mello, eu sou professora, advogada, coordeno o Núcleo de Gênero da Escola Superior da Advocacia, integro também a Comissão da Mulher Advogada, faço parte da liderança do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil, e estou aqui como parte do projeto Tão Tão Aventureiro para trazer uma pauta super importante para as nossas crianças. Para quem não sabe, apresentando um pouco e falando um pouco para vocês do projeto, eu, enquanto mulher, sofri dores vivenciais. E essas dores vivenciais me fizeram passar a ter um olhar sensível para as crianças. Muitas vezes as dores que nós passamos na nossa casa, nos nossos relacionamentos, geram sofrimentos e geram padrões disfuncionais para todos, inclusive para os nossos filhos. Então, como eu disse, a partir dessas minhas dores, olha aí, ela chegou. Boa tarde, Andréia, tudo bem, querida? Querida, tudo bom? Como é que você está? Nessa loucura de pandemia e lockout, né? Tá complicado pra gente. Mas esses momentos são, Mitigando isso. mas esses momentos são maravilhosos, porque a gente pode interagir um pouco, conversar com as pessoas, né? E falar de temas tão interessantes. Muito obrigada pelo convite, Não é? Dani. Estou muito feliz. E eu que fico muito feliz, na verdade, eu e todos os que estão participando desse momento de troca, porque a gente sempre cresce com a sua participação, muito profunda e muito pertinente sempre. Ô, amiga, assim eu fico É uma vermelhinha. felicidade. É uma felicidade, Dani. Diz que não, que é do fundo do meu coração, você sabe. E você sabe que também o Mas afeto e a admiração são recíprocos. Esse projeto é belíssimo, Dani. acolha. Estava conhecendo um pouco do Tão Tão Aventureiro aí e fiquei encantada com a diagramação do site. Ele tem um colorido belíssimo, ele é didático. Parabéns pelo projeto, Dani. Muito bonito mesmo. E o melhor de tudo, ele é interativo, né? A gente consegue A ideia, aprender muito com o Tão a Tão. ideia. Ai, que coisa boa que você gostou. A gente fez colorido porque a ideia é poder trocar com as mães, com os pais e com as crianças também. A ideia é poder trabalhar um pouco de forma lúdica com questões que são muitas vezes espinhosas e sempre necessárias. Falar sobre o bullying, que a gente vai ter uma conversa hoje, que é super importante para o desenvolvimento das nossas crianças. E muitas vezes pesam tão negativamente na vida delas, não é isso? E falar de valores humanos, da necessidade de acolher as diferenças, de aceitar o novo, de disseminar, assim, uma cultura de paz, porque é o que o mundo precisa. Hoje, mais do que nunca, a gente vê como a gente precisa do outro e como para formar uma sociedade a sociedade que a gente quer, que a gente deseja, que a gente precisa começar agora a plantar as sementes do amanhã, né? Verdade. E o Tonton, ele conversa muito facilmente, ele dialoga, né, de uma forma muito lúdica com as crianças e com os adultos. Isso é impressionante, Dani. Eu realmente tenho que parabenizar por essa iniciativa tão bela, assim, tão arrasada, né? Que a gente vê que muita gente tenta falar sobre o tema, mas não com a profundidade, com a simplicidade ao mesmo tempo que você é capaz de transmitir através do Tonton. E aí eu tô aqui vendo que, olha, pessoas maravilhosas, assim, do meu coração. Muito querida, Acabou de chegar aqui, olha. A Marina, tem muita gente legal. doutor André Machado, doutor Leonardo, Doutor Leandro, Mariana, gente muito querida que está participando. muito Muito bom. feliz mesmo. Então, eu trouxe uma reflexão aqui introdutória para a gente começar a falar dessa questão do pertencimento, da importância do pertencimento e dos traumas que, que o bullying e que a exclusão, de um modo geral, pode provocar na vida de todos, né? Inclusive das nossas crianças. O pertencimento, na verdade, voltando um pouco para a questão da mitologia, eu gosto de mitologia,
Já Minha gente, vocês têm que saber que né, Dani? doutora Andréa Keus, que também é uma apaixonada por mitos e é uma escritora maravilhosa. Não, eu estou me revelando agora nesse período, viu, Dani? Assim, aproveitando para revisitar os meus livros antigos de mitologia, e cada vez que a gente tem um desafio desse, vem um mito à mente que conversa com a gente, dialoga facilmente nessa questão que a gente quer abordar, né? Estou vendo aqui o André Machado, um colega muito querido da 13ª região, Muito um gentleman. E eu vou, assim, parabenizar, Dani. Vamos começar a nossa live, que eu acho que a gente já está no horário da vamos gente, né? sim. E aí eu vou te dar a palavra para você fazer a introdução, certo? E depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da mitologia. Vamos lá. Vamos sim. Eu trouxe um pouco de Platão, porque como a Andrea gosta também, eu adoro mitologia. E numa obra de Platão, que traz a questão, é o mito da caverna, ele fala da condição do ser humano de cegueira. Ele traz, dentro do contexto narrativo, que nós, enquanto seres humanos, estamos lá amarrados na caverna, numa caverna que é uma caverna que não é a nossa caverna, é a caverna do outro, da percepção do outro de realidade, vendo reflexos na, na parede, como se aqueles reflexos da materialidade espelhada fosse de fato a verdade. E aí ele coloca de forma muito bela que é importante para transcender se afastar da verdade imposta, a cultura do massificado, o que a sociedade diz que nós devemos trilhar e ter como premissa para essa felicidade existencial e aproximar através do exercício de autoconhecimento da nossa verdade essencial. É essa verdade essencial dentro de nós, dentro da nossa própria caverna, que a gente vai encontrar o fogo, a chama, para exercer de forma plena as nossas habilidades, as nossas capacidades humanas. E para sustentar essa verdade, né, André? Para descobrir a verdade é um exercício de coragem. Sustentar essa verdade precisa mais coragem ainda, porque muitas vezes essa verdade ela está muito longe do que os outros, da expectativa desse olhar do outro, da expectativa do que o outro deseja para a nossa vida. Então é um ato de coragem. E aí você pensa, dentro de um contexto infantil, como é importante que as crianças sejam fortalecidas para que elas possam, desde cedo, buscar se autoconhecer e buscar sustentar o que no futuro vai fazer delas um adulto pleno. E aí chega a questão da escola, das vivências infantis, dentro de um olhar sistêmico, a gente sabe que um dos pilares, até da constelação sistêmica, eu adoro práticas sistêmicas, e o pertencimento é uma coisa muito importante. O pertencimento diz de um acolhimento nosso dentro de um local que nós temos o direito de pertencer. Dentro da escola, no caso das crianças, os adultos no ambiente de trabalho, dentro da nossa família. E o trauma que pode resultar do sentimento de não pertencer, muitas vezes deixa uma mácula profunda, leva ao adoecimento, leva à ansiedade, leva à depressão. E aí imagine uma pessoa tão fragilizada por essa exclusão social do não pertencer, fica ainda muito mais longe, penso eu, de se autoconhecer, de se empoderar para descobrir essa verdade e de poder, na sequência, exercer essa verdade de forma plena. E aí eu já vou lhe fazer uma provocação, você enquanto mãe, também amante da mitologia, mitologia tem muito de psicologia e de filosofia. Me diga, como você acha que os pais podem fortalecer essas crianças na busca dessa verdade essencial, na busca desse autoconhecimento? Dani, primeiramente, né, eu vou, assim,
fazer a minha meia-culpa. Eu sou apaixonada por psicologia, mas eu ainda não fiz o curso completo. Eu sou da área de direito e, assim, namoro com as ciências de uma forma geral. A minha grande paixão, o meu norte é a bioética. E com base na ética, eu acho que a gente já começa a construir quase tudo, né? E, assim, a psicologia jurídica, ela me deu um arcabouço, né? Ela me deu uma base para a gente entender um pouco melhor. Mas, assim, ressalto que eu não estou falando como psicóloga, estou falando como mãe, né? Porque a gente aqui o papo é de mãe, na verdade. É de mãe. E a gente parte do princípio que ninguém nasce com manual, né? Isso não nasce com o manual da felicidade. Seria perfeito se a gente tivesse. Mas quando a gente começou a falar sobre a mitologia, né? E assim, quando a gente houve esse convite do Tantão e o seu convite para participar dessa live, eu comecei a pensar qual seria o mito que eu utilizaria para a gente falar sobre essa questão do bullying. E na hora, Dani, veio o labirinto e o minotauro, né? Então, assim, eu acho que a mente da gente é esse labirinto onde a gente esconde tanta coisa. E a criança, como você falou do pertencimento, o nosso primeiro pertencimento é o núcleo familiar. E o segundo pertencimento que a gente tem contato é com a escola. E, então, assim, na família a gente está dentro daquele núcleo protetivo, na grande maioria, né? Fora que a gente está falando dos excluídos também, mas a nossa grande maioria é o núcleo protetivo, é onde a gente aprende as primeiras palavras, a gente sente os primeiros cheiros, a gente tem os primeiros contatos com a mãe, com o pai, com as sensações, né? Isso a gente passa a desenvolver as sensações. E logo cedo, hoje, o que está acontecendo? Cada vez mais cedo, nós estamos indo para a escola. Seja no hotelzinho, seja no maternal, no ninho, cada um tem um nome, não é isso? Mas é o primeiro contato, porque as mães, a realidade da maternidade é que a gente é mãe em segunda, vamos dizer assim, em tempo integral, mas em atividade complementar. A gente precisava, né, até poucos dias atrás, até 60 dias atrás, a gente precisava sair de casa para trabalhar. Hoje a realidade é um pouco mais complexa, né? A gente está trabalhando dentro de casa, desenvolvendo várias atividades, mas a gente saía de casa para trabalhar e quem ficava com os nossos filhos, né? Então, como hoje a gente tem um desenvolvimento da atividade fora de casa, amparada, muito pouco amparada pelas nossas mães, pelas babás, a gente deixa a criança na escola, às vezes antes de 1 ano de idade. E aí ela começa a viver nesse novo núcleo de pertencimento. E aí a gente depende da segunda pessoa, que é a mais importante, talvez, que a gente leva para a vida inteira, que são os nossos professores, né? Tem professores que são acolhedores, tem professores que protegem isso. E tem professores que, pelo amor de Deus, é melhor a gente esquecer de dar essa qualificação para eles. Eu lembro de 2 episódios muito sérios. Um comigo, quando eu era criança, e um com a minha filha. No Santa Maria, quando eu era criança, quem urinava nas calças voltava com sorte ou com a vestimenta do sexo oposto. Então, ocorreu de eu pedir à professora, eu acho que eu tinha uns 4 para 5 anos, mas isso ficou tão marcado, Dani, de eu pedir à professora para ir ao sanitário para fazer xixi e ela não deixou. Eu disse, professora, eu preciso. Ela não deixou e eu urinei nas calças. E quando a minha mãe foi buscar, eu estava com a blusinha da minha vestimenta de menina e o short de menino vestido. Isso foi tão marcante para mim que eu nunca consegui esquecer essa situação. Então, às vezes, quando eu penso em ir ao banheiro, eu lembro dessa situação, da inversão dos papéis. Isso, para mim, traumatizou. E em relação à minha filha, uma situação de bullying que é inesquecível foi com a professora de informática do Santa Maria. Eles estavam na 5ª série, né? Então, eles tinham 11 para 12 anos. E, assim, informática é uma matéria lúdica, é uma matéria que você precisa interagir, gostar, senão você vai criar um trauma em relação ao computador para a sua vida inteira, né? E, paralelamente, a escola, até a gente vai falar um pouco isso no final, a Escola Santa Maria, ela adota a escola da inteligência, né? Que seria para trabalhar as emoções. Ao mesmo passo que Izzy sofria o bullying com a professora, que gritava na sala, que não tinha a menor paciência com as crianças, eles estavam desenvolvendo o trabalho do bullying, né? Fazendo uma amostra sobre bullying. Isso. E aí eu fui à escola porque Isis reclamou, ela não gosta de... Ela acha que tem muito isso comigo.
eu reajo ao grito de uma forma de aumentar a voz e ela se encolhe, né? E tem esse traço de personalidade. Ela é muito tímida, ela se encolhe. E aí eu fui ao colégio conversar com a coordenadora dela. Foi a interferência da mãe, né? A mãe gritando, a mãe juíza chegando lá, muito irritada com essa situação. E assim, como é que se trabalha bullying se deixa um professor fazer bullying, né? E aí foi pior, Dani, porque ao passo que eu conversei com a coordenadora conversou com a professora e na aula seguinte, a professora, ao invés de ter uma postura amistosa, ela trancou Isis dentro da sala. Todos os alunos saíram, Isis ficou com ela e ela trancou a sala. Né? Isis ficou tão assustada que ela passou por baixo das pernas da professora, saiu correndo, abriu a porta e saiu para fazer a palestra dela sobre bullying. Então, isso ficou marcado muito seriamente. E aí eu comecei a tentar estudar um pouco de como eu poderia, na situação de mãe, interferir dentro de casa para que aquela atividade do computador não se tornasse traumática para ela. Levei ela para um psicólogo, ela fez um trabalho com o psicólogo, né? E tanto o psicólogo da escola como o psicólogo da particular, que a gente contratou para isso. E foi, assim, uma situação... Eu estou passada, Andréia, eu estou passada com essas histórias. Mas, Dani, e isso é tão importante que você está colocando. Eu vou lhe dizer, o lado juíza foi mais racional nessa hora. Eu pedi uma reunião, depois desse episódio, eu pedi uma reunião entre a professora, a coordenadora e eu. E toda vez que a professora falava, eu usava uma técnica de audiência que é cortar a fala. Na metade da fala dela eu cortava, interferia. Aí uma hora ela se desestabilizou e ela gritou comigo, na frente da coordenadora. Aí veio aquela velha história, né? Se você é capaz de fazer isso com um adulto, imagine o que não faz com uma criança. Graças a Deus, esse episódio foi uma página virada. Eu tive a oportunidade de contratar um profissional para auxiliar a Isis em casa, a lida com o computador, e foi excelente. Né? Hoje ela interage muito bem, mas assim, foi o primeiro momento de eu parar numa realidade dessa, né, cruel, para poder pensar sobre bullying. Né? E como é que você fala sobre bullying e você aplica nos seus professores uma coisa completamente... É terrível. E você sabe que essa era uma provocação que eu iria lhe fazer. Pois é. Será que as nossas escolas estão preparadas? Porque são dois pontos fundamentais. Primeiro, muitas vezes as famílias, com essa vida tão corrida que a gente leva, agora a gente está tendo tempo, efetivamente, de repensar até o formato e se era necessário que as crianças ficassem tão fora de casa, em tantas atividades. A escola é complementar. Então, o primeiro local de educação é a família. É a família. Então, não tem como terceirizar e achar que é dever da escola. Mas a escola, em contraponto, tem que estar preparada para incluir, para acolher e para educar. E não ser severa e criar ela própria, por falta de preparo dos professores, uma situação excludente. É verdade. Era isso que eu ia perguntar. Será que as nossas escolas estão preparadas para tratar o bullying? Porque precisa contra a cultura, né? Primeiro, o bullying não é uma coisa nova, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse arcabouço histórico aí. Mas bullying sempre existiu. Antigamente, ele era tido como uma brincadeira de mau gosto, né? Então, assim, a gente via... olha, o coleguinha botou um apelido, me chamou de o quê? De cabra cega ou de alguma coisa porque eu uso óculos. Então, a gente tinha essa brincadeira que era vamos dizer assim, era uma brincadeira de mau gosto, mas que não se interferia. Doía, certo? Era uma coisa dolorida, mas que a gente deixava a criança... Aí passava o famoso metiolato que ardia, né? Para ela mesma criar a casca dela. Mas a partir dos anos 70 e 80, começou a ter um olhar mais diferenciado para essa questão, tanto com os jovens, porque se passou a perceber o adoecimento mais seriamente, né? Então, assim, crises de ansiedade, o isolamento social, e aí a gente começou a ver muitas pessoas se dedicarem a esse estudo. Foi onde surgiu esse termo bullying, que era bulinamento, né? Ou seja, aquela coisa que incomoda, que chega lá dentro. E aí, nessa situação, começou, paralelamente, a se desenvolver não só esse estudo, mas o estudo da neurociência, ou seja, aprender
como o cérebro funcionava e como ele processava essas situações. Então, nesse momento que a gente vê, o bullying passou a ter um tratamento um pouco diferenciado. E aí a gente vê que em 2015 é criada a Lei Anti-Bullying. E isso é um marco bem, assim, pitoresco, né, na história do Brasil, de ter uma lei que voltasse, que ela começasse a definir o que era bullying, quais são as situações de bullying e como as escolas deveriam ter esse enfrentamento. Então, a partir desse momento, de 2015, 2016, é introduzido nas escolas o que a gente chama de inteligência emocional. Isso vem com a corrente do Augusto Cury. A grande maioria, inclusive o Santa Maria, onde minha filha estuda, tem esse desenvolvimento da escola da inteligência. Mas, Dani, aqui eu queria fazer um parênteses. Não existe só dois tipos de inteligência. A inteligência cognitiva e a inteligência emocional. Isso aí já é um conceito. A inteligência emocional é tão importante. Pois é, mas hoje existem dois outros tipos de inteligência que elas são muito marcantes. Primeiro, a inteligência de adaptação, que é a que nós vivemos nesse momento. Todos nós, como adultos, profissionais, as crianças estão se recriando. Ou seja, elas têm que desaprender para reaprender. É o que está acontecendo agora. A gente está saindo dessa questão da aula física para a aula cibernética. Então, minha filha detesta. Ela diz, mãe, eu não gosto, eu quero ir para a escola. Eu digo, mas minha filha, você tem que se adaptar. Isso é uma nova tônica, isso aí está para ficar. E a outra inteligência que a gente usa muito é a inteligência das corporações, ou seja, que a gente chama de inteligência de guerra. Nos momentos mais críticos, como você vai reagir? Né? Já é um adendo da inteligência emocional, mas é uma inteligência mais ligada a essas questões corporativas. E aí eu me lembro, quantos minotauros a gente pode criar na cabecinha da gente, né, para botar nesse labirinto? E a gente desenvolver esses tipos de inteligência, elas não são fáceis, elas demandam muito tempo, demandam estudos, demandam inclusive sofrimentos. Né? O sofrimento ele está ali como um ponto engrandecedor. E aí a pergunta sua, as nossas escolas ainda não estão preparadas, nem nós estamos preparados, nós estamos em aprendizado, né? É um eterno aprendizado. Andréia, deixa eu lhe dizer, eu não sei se está havendo algum problema. Eu estou lhe ouvindo tão baixinho. Deixa eu ver se melhora. Você está conseguindo me ouvir bem? Muito bem, eu te escuto muito bem. Então, ótimo. Deixa então, eu tentar agora melhorou. Pronto, eu tirando ele do suporte, eu acho que eu desabafo o... Eu já fui para lá e para cá, já mexi, é ao vivo. Enfim. Tudo acontece. Eu estou lhe ouvindo eu estou lhe ouvindo baixinho, mas estou conseguindo lhe ouvir. Eu adorei essas ponderações. Eu me preocupei que Fernando, meu filho, eu acho que até talvez tenha comentado contigo. Ele agora com essa coisa de aula virtual, ele disse, mãe, eu acho que a partir de agora, quando a gente voltar para a escola, não vai ter mais bullying. E eu fiquei pensativa. Fernando tem 10 anos. Eu fiquei pensativa, eu disse, filho, vem cá, explica para a mamãe. Por que você acha que não vai ter mais bullying? Aí ele disse, mãe, as crianças estão sentindo muita falta uma das outras. Eu acho que quando voltar não vai ter mais bullying. Interessante. Aí eu me pergunto, como é que essas crianças estão sendo? Como é que está sendo a educação dessas crianças? Quais são os padrões? Porque as crianças aprendem. Elas aprendem algumas coisas, elas têm medo de diferenças, porque elas são reativas às diferenças. E elas aprendem a temer essas diferenças e a não acolher, e elas aprendem em casa. E aí eu me preocupo tanto, eu fiquei pensativa. A Fernanda gosta de dizer, eu fiquei pensativa, não, mas eu que fiquei pensativa. E assim achei bom, porque de repente, quem sabe, não ressignifica também para nós pequenos, né? Esse isolamento social. Essa tua colocação me trouxe uma outra lembrança, assim, de falar sobre um ponto interessante, sobre o cyberbullying, né? E a minha filha, tendo essas aulas, ela simplesmente desliga a câmera, né? Ela fica com o áudio, mas ela não fica com a câmera ligada. E aí eu perguntei, ô Isis, por que você faz isso? Ela fez, mãe, eles criam memes de tudo. Quando termina a aula, eles começam a compartilhar os memes dos professores e dos alunos que estão fazendo palhaçada. Então, assim, ela desliga porque ela quer estar presente, mas ela não quer ser submetida ao cyberbullying, né? E nessa situação de cyberbullying, eu venho lembrar de uma situação crítica que aconteceu, acho que no início de 2019, Dani, onde uma criança, né, um adolescente do Santa Maria,
foi filmada com o namorado em situações íntimas e esse vídeo circulou não só no colégio, mas como em toda a sociedade pernambucana. E essa criança, esse adolescente, esses dois adolescentes tiveram que sair do país, porque por onde eles passavam vinha essa situação. Então, o cyberbullying, ele é uma coisa muito séria, né? Ele destrói a fama ou a ética de uma pessoa em questão de segundos, né? Nem de minutos. Todo mundo compartilha. Então, essa questão é muito, muito séria. A gente tem que pensar muito sobre isso. Sério. E aí... É muito sério, porque... Eu fico lembrando... Não, fica à vontade, fala. memes. Depois eu falo. Eu não sei se você viu essa semana, circulou uma petição de um advogado que colou um meme em São Paulo, do prefeito de São Paulo. E foi um buruçu no mundo jurídico sobre essa questão de usar o meme na petição. Aí eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus do céu, tem cada meme horrível. Imagine o que é que não viria para as petições trabalhistas, né? É incrível. Mas, assim, é uma situação que as crianças vivenciam, porque hoje, nesse isolamento que a gente está vivendo, o contato com o mundo lá fora é o quê? O celular. Eu vou mostrar a você uma obra de arte de Isis, ó. Tá aqui atrás de mim. Mostre, mostre. Dá para ver, ó. Dá para ver atrás de mim a Mona Lisa. Tô vendo. Pois é, eu que virei aqui apareceu a Mona Lisa. E aí, nessa situação, Dani, do cyberbullying, os pais, muitas vezes, eles não percebem o que está acontecendo. Então, a criança, ela começa a apresentar alguns tipos de comportamento que dão sinais desse bullying. Ou seja, elas começam a ficar retrativas, elas começam a ficar na síndrome do quarto, ou seja, elas se trancam dentro do quarto. Tem síndromes alimentares, a pessoa, ou eles emagrecem demais, ou engordam demais. Então, isso aí é uma situação que a gente realmente precisa perceber de perto, né? A gente ficar atento. Eu, de vez em quando, pego o celular da minha filha e invado a privacidade dela. Eu vou dar uma vasculhada no que está acontecendo, né? É Não seríssimo. só isso, como também nas redes sociais, né? Porque essa questão das posturas nas redes sociais também demonstram muito essa questão do cyberbullying. A gente tem que acompanhar o que é que eles estão vendo. Muito. Tem que ficar muito atento. Porque educar é não descansar. Eu Isso. gosto muito de Cortella. E Cortella brinca sempre que a mãe dele ainda liga, ainda não descansa. Diz, minha mãe ainda não descansa enquanto eu não chegar. Quem é paulista sabe. Isso. Que é essa música muito famosa de Adoniran Barbosa. Minha mãe não descansa enquanto eu não chegar. Educação é isso. É não descansar. Porque Isso. nós somos processo, né? Enquanto processo, nós estamos nos acabando e não nos acabamos nunca. Estamos nos modificando a cada instante. Então, Isso. a educação... A minha top educação de psicóloga seres tá botando humanos que aqui, são, olha. como diria nosso querido Raul, essa metamorfose ambulante. Ambulante, exatamente. Não pode cochilar, não pode dormir enquanto não chegar, não é isso? Exatamente. E aí, no final das contas, muda a forma de bullying, e é um bullying que é muito mais difícil de você enxergar e está perto das crianças, dos adolescentes o tempo inteiro. Está na mão. É terrível. Está nas pontas na mão. dos dedos. Está nas mãos. Isso. É verdade. Terrível. Mas, deixa eu lhe perguntar uma coisa, querida. No gancho dessa questão, que a gente vê que tem lei, que hoje a escola já fala, coisa que não se falava antigamente. Isso. O bullying sempre existiu, não é novidade, sempre existiu, e ele é reflexo da sociedade disfuncional que a gente vive. A gente vive numa sociedade cheia de padrões disfuncionais, e as crianças aprendem e reproduzem. Isso. O bom era que todo mundo pudesse fazer curso de autoconhecimento mesmo, porque aí a gente ia tentar transmitir isso com maior liberdade para as crianças. Mas dentro desse contexto, a ideia que fica, a marca que fica na criança que sofre bullying é: eu não sou bom, eu estou sendo excluído do meu ambiente escolar porque eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente para pertencer. Esse eu não sou bom o suficiente para pertencer, a criança cresce e carrega com ela. E faz escolhas equivocadas, estabelece relacionamentos disfuncionais por repetição de padrão, não horizontais, muitas vezes abusivos, e muitas vezes aquilo vira um ciclo dentro daquela história familiar. E aí eu pergunto, essa marca, essa chaga, essa ferida que vem do bullying não tratado,
como é que essa ferida pode atrapalhar, afastar essa criança, que é os pequenos, grandes homens e mulheres do amanhã, desse encontro com essa essência, com essa verdade, que diz assim do sentido mesmo, de plenitude e de felicidade da vida. Fala um pouco sobre isso. Dani, quando a dor vem no filho, eu acho que ela dói mais na mãe e no pai, né? Então, assim, eu vejo dentro do ciclo de convivência de uma pré-adolescente que muitos pais vão no colégio, né? Tomar satisfação de posturas corretivas dessas situações. Por exemplo, trabalhos em grupo, né? Isis ela é uma criança de personalidade tímida, né? Ela não é de fácil convivência, ela é muito observadora, mas ela não assim, interage facilmente. Então, sempre acontecia dela ficar sem grupo de estudo, que esse é o bullying não inclusivo, né? O bullying que afasta a criança, que repele, ou seja, ela não só não participa de grupo, ela não tem convites para aniversários, ela passa a ser, vamos dizer assim, alijada de um convívio social, e muitas vezes isso acontece até pela postura dos professores, que não sabem os nomes das crianças. Trocam o nome das crianças, né? Eu vejo muito isso refletido na Isis. Ela diz, mãe, eu estudei 1 ano com a professora que ela não sabe meu nome. Então, assim, é uma dos vieses que me chama muito a atenção em técnicas de aula. A primeira técnica de aula que eu costumo ter, o primeiro contato com os meus alunos é, por favor, se apresente, né? Me diga quem você é. Às vezes eu não consigo decorar o nome, mas eu consigo decorar a característica daquela pessoa. Né? Então, assim, como você fez aquela pergunta no começo, nossa escola está preparada? Não está, Dani. A gente precisa amadurecer muito. A gente ainda tem muito que caminhar nisso aí. E aí, essas dores, como você falou, a ressignificação dessas dores, no artigo que eu mandei para você há pouco tempo, eu chamo do novelo de Ariadne. Então, assim, é a forma com que a gente tem como sair dos nossos labirintos. Como é que a gente vai resgatar essa dor, né? O que é que a gente vai fazer com ela? Como é que a gente vai trabalhar ela para exatamente a gente não se tornar um adulto com essas sequelas, né? Toda dor é necessária. A gente nasce sentindo dor, né? A mãe sente uma dor horrorosa para o filho nascer. Então, assim, a dor faz parte da nossa vida. A gente ter a frustração é parte da nossa vida. E a gente não entender muita coisa também é natural, é do ser humano. O que eu vejo de maior necessidade da gente ressignificar é assim, você ter o apoio daquela pessoa com quem você tem um referencial. Se é seu pai ou sua mãe, aquela pessoa chegar e dizer, minha filha, o que é que está acontecendo? Vamos tentar trabalhar isso, vamos trabalhar essa dor, acolher. Seja o professor que tem essa intriga com a filha ou com o grupo, né? Muitas vezes o professor é alvo do maior bullying do mundo. Eu tinha um professor o professor de desenho, ficou inesquecível para mim, porque ele era uma figura do interior, ele tinha uma voz estranha e todo mundo na sala replicava a voz dele. Mas eu aprendi desenho exatamente por isso, porque ele me chamou a atenção. Então, assim, às vezes aquela característica que a gente tem como um bullying, ela é uma marca da pessoa, ela é uma personalidade sua, né? Um traço de personalidade. Então, não adianta, às vezes, a gente ir de encontro a essa personalidade, porque por mais que você queira que aquela pessoa se torne diferente, ela só com muito tratamento ou com aquele querer, ela vai conseguir fazer. Agora, a ressignificação, o acompanhamento de um profissional, de um psicólogo nessas questões, eu acho essencial. Ele vai saber dar o ferramental que a gente não tem. E que talvez com tanto amor, a gente ainda não consiga chegar naquele ponto onde está doendo. O olhar estar junto, né? No final das contas, é estar junto. Esse é o papel papel da psicologia, no como gancho está do que dizendo aqui a você doutora falou. Laura. Desculpe. A doutora Laura está dizendo aqui, ó, esse é o papel da psicologia. Exatamente. Manda um beijo para ela. Estamos aqui, doutora Laura. Ela estava falando de caminho. Há pouco. Ela citou o caminho. Exatamente. Mas, Dani, isso. Muita gente querida, Rômulo, Jane. Aqui, falando de psicologia. 6 anos para formação nem chega perto, de formação nem chega perto, é isso. Eu digo a você, eu tenho 27 anos de carreira esse ano e eu não sonho nem com a metade do que eu ainda tenho para aprender na vida. Né? Cada audiência, cada pessoa que a gente tem contato é uma caixinha de surpresa, é uma caixinha mesmo. Mas deixa eu aproveitar no gancho do que você colocou.
dessa questão do apoio, do estar junto. Porque filho, você bem disse, não vem. Ser feliz é um exercício de descoberta e de busca. Eu brinco sempre, eu digo, eu busco minha felicidade, eu sou uma buscadora. Não tem manual de instrução para a felicidade, não tem uma fórmula. Também as crianças chegam, elas nascem também sem manual de instrução. A gente vai, acerto, erro, tentando, na boa intenção, dar o nosso melhor. E aí a colocação que você fez perfeita é a questão do apoio e da presença, porque eu acho que a presença, para que a gente possa apoiar, a gente precisa estar presente no momento. E muitas vezes eu vejo como um mal dessa nossa sociedade, a velocidade impõe tanta informação ao mesmo tempo, de todo lado, e você tem que estar no computador e tem WhatsApp e tem milhões de coisas ao mesmo tempo, que nós muitas vezes estamos em todos os lugares e não estamos em lugar nenhum. Então, como é importante você estar presente e como é importante a escuta ativa. E como eu aprendo? Você certamente tem essa troca com sua filha e é nessa troca que a gente cresce. Como estar presente permite uma escuta mais efetiva. Porque muitas vezes as crianças adoecem e muitas vezes até morrem e os pais nem sabem o que está acontecendo, infelizmente. Então, eu acho que é do mal do século essa velocidade que muitas vezes precariza a relação humana. É verdade, Dani. Eu tenho 2 exemplos assim muito marcantes na minha vida, né, de crianças que conviveram comigo. Uma se suicidou com uns 25 anos de idade, terminando faculdade de Direito, e a mãe não teve noção do que estava acontecendo com ela, né? É aquela história da gente ver os sinais, mas não enxergá-los, talvez. E a perda prematura do Arthur, né, que foi esse menininho que era do The Voice, que era uma criança assim, muito querida, muito amada, porque filho de uma amiga da época do Santa Maria, da minha adolescência. Então, assim, a gente às vezes não compreende o que está acima, está na nossa frente. E filho é uma das coisas mais complexas que a gente pode imaginar. Nós fomos filhos e somos mães agora, né? Então a gente vê assim, a dedicação, a hora da palmada, né? Ou a hora do alisar. Isso é uma coisa tão difícil de entender, né? Muitas vezes a gente reflete nos filhos os nossos ideais, que não são os ideais deles, que não são os traços deles, né? Então eu fico dizendo muito a esses, filha, abre o livro e vai ler. Ela faz, mãe, eu não gosto de ler. Eu digo, poxa, como é que alguém não gosta de ler? Então, assim, os gostos, às vezes a gente vê o espelhamento, né? A gente falou muito nessa questão do espelhamento. O filho e a filha, eles têm um espelhamento nos pais em certos momentos da vida. Pena que a doutora Laura saiu aqui, ela poderia me ajudar muito mais nisso. Mas tem momentos em que a filha se espelha muito no pai, aquela questão do Édipo, né? E o filho na mãe com um complexo de Eletra. Então vem essa questão da possessividade, né? Então a gente tem esse guarda-chuva enorme que é a asa de mãe, né? De botar a mão em cima do filho e não enxergar os defeitos. Mas às vezes a gente precisa chamar na verdade e mostrar à criança que ela está fazendo errado, que não é aquela forma. Que se ela quer. Uma vez eu perguntei à minha filha, você queria ser tratada dessa forma que você está tratando? Não pode, não altere a voz. Você gosta de ser tratada assim? Eu vou lhe fazer a mesma coisa para ver se você gosta. Então, esse espelhamento é necessário. A gente vê em casa os bons e os maus exemplos, né? Então, a gente tem que começar a separar o joio do trigo nesse momento e educar é isso, é fazer sentir, é sofrer às vezes, né? E às vezes a dor é que o medo é quem salva a vida, né? Se você tem medo de meter o dedo na tomada, e é isso que lhe salva a vida. Então, assim, a gente está nessa trilha do bullying, né? O bullying é um sofrimento muito intenso e muitas vezes ele é silencioso, Dani. Isso é que me atordoa nessa situação, né? Então, assim, como a gente reconhecer que uma criança está sofrendo bullying? Se ela não externa. Se ela externa é ótimo. Ó, mamãe, fulaninho está fazendo assim, assim, assado comigo. É muito fácil. Mas se ela não externa, se ela fecha aquilo dentro do labirinto dela, ela está criando um problema futuro enorme, como você diz, a não aceitação, né? Por que que eu estou sofrendo isso? Quando, na verdade, a culpa não é dela. Aquela criança está carregando um peso que não é dela, né?
Eu sou um dos bullying que a gente vê, uma forma de bullying enorme, pode ocorrer dentro de casa, Dani. É quando os pais dizem, você é burro, você não vai aprender. Quantas vezes eu ouvi isso da minha mãe? Né? Então, assim, na ansiedade de querer, talvez, ou na falta de paciência, a pessoa diz isso, né? Olha, você está horrorosa hoje, vá pentear os cabelos. Então, isso é uma forma de você estar destruindo um bullying. Acaba com a pessoa, né? Para nós, mulheres, chegar e dizer, nossa, como você está gorda, é matar, né? Então, se for naquela hora que você está estressado, isso é um triste para uma briga séria. Eu lembro uma vez, uma amiga disse assim, entrou a outra no elevador e disse ela, nossa, como você tá gorda. E ela respondeu, e você feia? Olha, foi a melhor resposta que eu já ouvi na minha vida. Então, eu passei a introjetar isso. Toda vez que uma pessoa vai me chamar de gorda, na minha cabeça, e você feia, né? Não feia só pelos seus, pela forma física, mas feia pelo seu costume de menosprezar os outros. Então, para mim... a gente tem que ter muito, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala, né? Isso, porque palavras casa, ao vento, né? Tudo que a mãe e o pai diz fica na criança e fica para sempre. Então, dizer é burro, não tem condição de aprender, você não aprende isso. Aquilo vai ficar na criança. Eu não consigo aprender. E tem coisa mais limitante, você carregar a voz do seu pai e da sua mãe dizendo que você não consegue aprender. Isso. Dani, eu tenho uma história... Você cria uma crença limitante para sempre. Eu aqui vou até falar um lado bom disso aí, né? Meu pai era advogado e a gente brigava horrivelmente. Ele queria que eu fosse o filho homem que ele não teve. Então, assim, ele teve no primeiro casamento, eu sou a primeira filha do segundo casamento, então a gente era gato e rato. Mas aí eu queria fazer genética, queria ser uma engenheira genética. E ele me obrigou a fazer direito, porque ele diz, eu paguei escola boa, você vai ter que fazer direito, porque não sei o quê. E eu fiquei com aquilo na história. Dani, o negócio foi tão traumático que eu errei meu nome no preenchimento da ficha do vestibular. Eu errei o sobrenome dele, veja. Então, assim, ficou bem marcado porque estava introjetado. E aí eu comecei a fazer direito, né? Eu tenho uma grande dádiva na minha vida, que tudo que eu começo eu gosto de terminar, né? E aí eu entrei na faculdade, comecei a enxergar as coisas, e aí vinham as brigas homéricas com meu pai sobre questões jurídicas. É assim, não é assim, não pode ser. Diz, pai, é assim. E nisso eu fui estudando. Cheguei a dizer a ele, eu não vou ser igual a você, eu vou ser melhor que você. E aí eu comecei. Ele queria que eu fizesse a carreira da magistratura na justiça comum. E eu dizia, eu não quero lidar com crime, eu tenho um horror a direito penal. Então, eu não quero lidar com criminoso. E aí, quando eu perdi por 33 décimos a minha sentença da justiça comum, eu tive um alívio enorme, que a partir dali eu tinha cumprido o meu papel com ele e ia seguir a carreira que eu queria. Aí me inscrevi nos concursos de juiz do trabalho sem ele saber, e ele só veio descobrir quando eu já estava na prova oral do meu concurso, né? Então, assim, tem um lado bom, às vezes, toca lá dentro em alguma coisa da gente que você diz, não, eu sou boa, eu quero ser melhor do que isso, né? Esse é um lado positivo, mas tem um lado negativo, claro. Quando você diz assim, eu já comecei na minha vida, odeio matemática, eu nunca consegui aprender, Dani, matemática na minha vida. Então, assim, o André, e a Adriana fez um comentário aí, eu estava observando, desculpe te interromper, falando que às vezes o apoio, quando é demais, pode criando um medo excessivo na criança. Que é verdade. Não é? Eu acho que apoio nunca é demais. Eu acho que não é o excesso, não é a superproteção, na verdade. Talvez a referência seja a superproteção. Mas é a escuta para que a gente possa empoderar a criança, na verdade. Isso. Mas também tem um engessamento, né, Dani? Às vezes a gente faz aquela situação em que você idealiza demais para o outro, né? A gente idealiza demais o príncipe encantado da nossa vida e descobre que ele solta pum, que ele tem mau hálito, né? Então, assim, às vezes, essa situação é um engessamento. A gente tem... graças a Deus, por ter vivenciado isso com meu pai, eu digo a Alice, o que é que você vai ser quando crescer? Ela diz, mãe, eu quero ser artista. Eu digo, então seja uma boa artista, né? O que eu quero, na verdade, é que ela se realize como pessoa e que ela seja uma boa pessoa, uma pessoa de princípios. Isso eu faço questão, né? Mas que ela respeite o coleguinha, que ela
E até agora eu lembrei de uma situação bem interessante, Dani. Ela chegou em casa, né, dizendo que a coleguinha de trabalho, ou a coleguinha de sala, era homossexual. Aí eu cheguei, parei por um segundo e perguntei assim, ô filha, tu sabes o que é ser homossexual? Ela disse, sei, mãe, é a menina que quer ser menino, que é o caso dessa coleguinha. Eu disse, ah, beleza, então tu entendeu mesmo. E me diz uma coisa, como é que você soube disso? Ela disse, foi fulaninha a quem ela contou que contou para mim. Aí deu aquela segunda gelada na espinha, né? Disse, como é que eu saio dessa, meu Deus? Aí eu disse, filha, me diz uma coisa, se eu te contasse um segredo meu, e se tu contasse esse segredo para uma outra pessoa, tu ia gostar? Não. Aí ela parou para mim e ficou olhando, né? Eu disse, tudo bem, você ouviu o segredo da sua coleguinha, agora entendeu o que é a situação, não entendeu? E para você, o que é que mudou a imagem dessa coleguinha? Eu disse, nada, mãe. Eu disse, beleza, então tá tudo certo, vai em frente. Só Olha que faço uma coisa coisa. linda. Só faço uma Veja que coisa, coisa filha. linda. Não Isso é é? ensinar empatia. Isso. Isso é Aí eu ensinar disse, só tem empatia. uma coisa. Você não vai contar o que você está sabendo para ninguém. Se ela quiser contar, é uma opção dela, mas não vai sair da sua boca. Porque os seus segredos são seus. E os dela, ela revela com quem quiser. Mas foi uma situação assim, muito interessante, Dani. Muito interessante mesmo, onde eu exercitei aqueles 2 segundos de respirar fundo e ver qual era a resposta que ia dar, né? Imagine só se ela chegasse na escola e saísse espalhando isso para todo mundo, uma situação em que ela não nem sequer entendesse o que estava ocorrendo, né? Então, eu acho que é por aí. A gente tem que tentar, na saia justa, que Mas a que gente coisa vai linda, sair aos Andréia. poucos. É isso. Isso é ensinar empatia, é se colocar no lugar do outro. Porque, assim, enquanto pai e mãe, a gente sabe quando o filho tá começando a despertar um certo preconceito pelo outro, Isso. adotando atitude de exclusão. É a hora de entrar. É estar atento para impedir que um filho nosso, uma filha nossa, possa ter uma atitude que não é uma atitude do bem com outra pessoa, é uma atitude de exclusão Isso. que vai provocar dor. É a coisa de não querer para o outro o que a gente não quer para os nossos, né? Isso a gente ensina em casa. Isso é o olhar atento desse apoio tão necessário. Eu percebo muito que essa geração é tudo muito rápido, eles são meio intolerantes à frustração, querem tudo rápido, a Isso. resolução pronta, a solução acabada e aquela coisa do esforço da nossa geração que está acostumada é outra realidade, é uma realidade mais analítica. Eu sempre procuro, além de cultivar a empatia, quando eu vejo o Nandinho com alguma postura assim de tá falando coleguinha, ele não faz muito, mas assim, eu sempre peço para aquele que se coloque no lugar do outro. E ele faz tanto, assim, ele já exerce isso, porque eu tento ensinar em casa, e ele já ensina para os coleguinhas. Ele já diz, mamãe, eu vejo que fulano, isso não é legal que fulano faz. Olha Então, aí, o é um que é que eu acho? Eu acho replicador, que eu né? quero falar para ver se ele ajuda ele a não fazer isso. Que ótimo, Dani. Realmente a gente vê essas. Quando a gente sente esse crescimento na pessoa, né? Que a gente vê nossos filhos realmente estão se tornando adultos, né? E eles vão ter um arcabouço de... É deixar florescer a humanidade. Isso, eles estão com todas as pedras para construir a escada para ir mais longe, né? Eu vejo muito por aí. Mas eu não sei quanto tempo a gente tem, Dani, aí Querida, ainda. a gente já está. A gente, quando começa a conversar, a gente não para mais. A gente já está estourando o tempo, esgotando nosso tempo. Eu queria muito que você deixasse uma palavra sobre esse tema para pais e mães, de como eles podem fazer, de como eles. Uma palavra que possa orientar, dar um norte dentro desse processo de formação. Dani, quando eu estava pensando em escrever sobre esse tema, veio o Alvin Toffler para mim. E ele diz assim, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Então, essa situação que a gente está falando sobre o bullying é exatamente isso.
A gente às vezes aprende uma coisa errada, a gente vai ter que desaprender para reaprender, né? E nesse reaprender, a gente vai trazer a significação dessa dor. Para não a gente não estar lá na frente quebrando a cabeça com um relacionamento ruim, como você falou, ou a gente estar no espelho e dizendo assim, nossa, eu estou precisando de uma plástica. A gente tem que aceitar, né, um pouquinho o envelhecimento, os cabelos brancos, né, e tudo isso. Que lindo. Era isso que eu queria dizer, amiga. E, assim, Ai, gratidão. ai, agradecer demais também essa oportunidade, as pessoas que tiveram conosco aqui, tão especiais, pessoas tão queridas, né, que eu estou vendo aqui. E também agradecer e engrandecer esse projeto do Tantão. Falar para os nossos ouvintes. Esse projeto, já lhe disse, é um projeto nosso. Nossa, e já é um lhe projeto convido a fazer parte. Temos muitas coisas para fazer em benefício das crianças. É verdade, é verdade. Eu queria que você fechasse exatamente falando para o pessoal conhecer a sua página, conhecer aí o Tantão Aventureiro. Desculpe, não estou lhe ouvindo. Não está ouvindo? Dani, eu queria que você fechasse falando com as pessoas para conhecer o site do Tantão. Ele é tão especial. Ah, tá. Vou falar. Sim. Tá. Obrigada, querida. Primeiro, eu queria agradecer a você por estar aqui, enchendo essa nossa tarde de alegria. Tantas colocações pertinentes. Obrigada por ter aceitado o convite. O projeto Tantão é um projeto que é dedicado às crianças. Eu chamo todos a fazer parte. A gente vai produzir conteúdo, já estamos produzindo conteúdo a partir da página, é o www.tantãoaventureiro.com.br. No Insta a gente está sempre divulgando, nós estamos divulgando também podcasts, textos educativos, toda a produção é voltada para esse conteúdo pedagógico com viés lúdico, para trabalhar valores nas nossas crianças. Todos convidadíssimos a participar, a trocar ideia, a mandar mensagem, a sugerir um projeto nosso feito para as crianças e para os pais, e para essa troca que sedimenta um crescimento mais efetivo e para a construção da sociedade que a gente merece, né? Uma sociedade de inclusão e de respeito. A gente tem que começar todo dia, agora, plantando semente. Senão amanhã não vai ser o que a gente merece. Muito obrigada a você, querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma tarde assim, maravilhosa. Né? O Papo de Mãe eu amei, né? E principalmente com a participação das pessoas que estavam aqui lançando os comentários, que realmente são muito pertinentes, adorei. E assim, conte comigo sempre, no Tantão, fora do Tantão, para um papo assim, que seja um papo tão leve quando a gente tem. É maravilhoso, Dani. Um beijo enorme, obrigado a todos, né? Estou aqui à disposição. Obrigada, querida. Vamos juntos. Um beijo para todo mundo que nos assistiu. Estamos juntos e vamos juntos nesse projeto, live, que é um lindo projeto de acolhimento. Isso. Obrigada, Andréa. Um beijo. Até a próxima, viu? Até a próxima. Estou aqui. Um beijo. Tchau.